eu vou ficar bem feliz. E a gente vai conseguir trazer isso na nossa prática, no nosso dia a dia, para a gente ter resultado lá na ponta, que o objetivo final é ter resultado. Se eu vendo mais, nós que temos como vendedores, nós vamos ter mais comissões. Mais comissões enche o bolso e a gente gosta, né? Dinheiro todo mundo gosta. Gosta, né, de dinheiro, né? Eu adoro. Maravilha. Fran também gosta de dinheiro, né, Fran? Então, tá bom. Nesse sentido, cara, eu trouxe um conceito assim, ó. Vamos tomar uma xícara de chá antes da gente começar, tá? Normalmente eu posso falar coisas aqui que vocês já sabem, já estão careca de saber algum momento, alguma técnica, mas eu já vi isso no passado, enfim. Tem uma filosofia chinesa que diz assim, que quando a xícara está cheia, eu não consigo colocar mais chá, porque vai transbordar. Então, nesse bate-papo aqui de hoje, quero que a gente baixe um pouquinho nossa régua, talvez eu vou falar coisas aqui que não é novidade, a gente já sabe, já está ficando igual eu, meio careca já de saber, mas a gente precisa colocar em prática, e às vezes só o fato de a gente ouvir novamente sobre esse assunto, a gente começa a perceber aonde que está um momento que eu não estou aplicando, né? Que conhecimento sem ação é apenas informação. Então, nós precisamos colocar esse conhecimento cada vez mais à prática. Então, nessa ideia, a gente tomar um chá, vamos esvaziar a nossa xícara daquilo que a gente já tem, para que um conhecimento novo possa vir, para que um conhecimento diferente ou uma abordagem diferente possa vir. Então, isso é só uma introdução, porque às vezes eu vou estar falando coisas aqui para vocês que vocês já estão carequinhas aí de saber. Tá? E aí a gente quer trazer isso novamente para a prática. Para a gente iniciar nosso bate-papo, eu quero trazer esse conceito de novo da questão do funil de vendas. É bem importante que a gente entenda o conceito em si, para que nós possamos compreender o nosso processo de venda. Como eu falei no início, venda é um processo. Se a gente compreende o nosso processo de venda, a gente tem clareza das fases que o cliente está no meio de todo esse funil, né? Então, o funil de vendas nada mais é do que a gente mapear o nosso cliente, mapear nosso processo de venda, mapear nosso processo de marketing, entender que a gente tem três grandes fases no meio desse funil. A primeira fase se chama topo de funil. E o que é o topo de funil? Imagina lá aquela questão do café, né? Você vai passar café, acho que todo mundo passa café. A gente coloca bastante água lá, entra muita água, mas sai pouca água lá, porque a água tem que condensar no café para sair pouquinho lá na ponta. Um processo de funil de venda, ele é basicamente isso. Eu tenho muita gente chegando lá no topo, muita gente vira lead, muita gente entra em contato comigo, muita gente começa uma conversa comigo, e essas pessoas, elas precisam ir avançando a próxima etapa até elas virarem clientes, e aqui eu trouxe um exemplo aqui, é clientes de primeira compra. Então, o cliente, muito difícil, muito raramente acontece do cliente já chegar fechando, já chega comprando. Isso vai acontecer se esse cliente já está preparado pelo mercado, já passou por outros funis de outras empresas, ou até mesmo ele já conhece alguém da nossa empresa, foi indicado, está acompanhando a gente na internet ali, e aí ele chega, levanta a mão como querendo uma informação nossa e acaba comprando imediatamente. Algumas vezes isso pode acontecer, mas não é a regra, seria a nossa exceção. Lá no nosso topo, nós vamos ter muita pessoa chegando, muita gente chegando aqui dentro da nossa boca de funil, né? São aqueles leads que veem o nosso anúncio lá na internet, clicam no nosso botão, dá a primeira mensagem e desaparecem. Nós podemos chamar esse cara aqui desse cliente que está nessa fase, topo de funil. Na fase do topo, nós temos uma atividade acontecendo. A atividade principal do topo é atrair. A gente está trazendo pessoas no mercado para dentro do nosso funil de vendas. Então, nós estamos fazendo essa atividade de atração. Nessa fase, o que o cliente é? Ele é um seguidor, ele está lá na internet, ou está passando na frente do estabelecimento, ou ele viu alguma coisa na internet, ou em qualquer outro canto, lá no Google, que seja, ele é um seguidor. Ele ainda não tem nenhuma interação com a nossa marca, ele está seguindo a gente, ele está tendo uma fase ali de conhecimento. Se a gente trazer isso para a fase lá do relacionamento, seria aquele trocar de olhares. Ele está apenas trocando olhares. Ainda não chegou o momento de pegar na mão e nem de chamar para um beijo. É o momento que ele é apenas um seguidor. Quando ele clica no nosso botão lá na internet, ele torna-se um lead. Um lead não é um cliente, um lead é um contato que nós vamos ter que fazer ele descer nessa jornada do nosso funil. Nesse sentido, esse lead normalmente ele vem com baixa consciência,
ele ainda nem sabe exatamente o que ele quer em algumas vezes, pensando ali no Casa Nova, às vezes ele quer uma casa, mas não sabe se lá no Santiago vai ser a melhor casa, não sabe se o apartamento seria melhor, não sabe se vai ser uma casa mesmo. Ele tem muitas dúvidas aqui, né? Em algum momento pode ser que ele já venha com mais informações, porque ele já está pesquisando, ele já está na jornada do meio do funil, mas em outras vezes ele pode estar bem frio ainda. E aí é o nosso trabalho fazer esse aquecimento desse cliente. Nesse sentido de baixa de consciência, ele é um cliente que ele quer uma transformação, mas às vezes ele nem sabe qual é a melhor transformação que ele quer. Qual o melhor produto pode chegar naquele objetivo que ele quer. Fazendo um exemplo aqui para o spa, né? Às vezes é aquele cliente que quer emagrecer, ele quer perder peso porque ele quer colocar o biquíni bonito lá no Réveillon. Mas ele vai ficar se perguntando às vezes, tá, eu quero isso, mas qual o melhor produto para mim chegar nesse objetivo? Será que o pacote A é melhor que o B? Será que eu tenho esse tempo? Será que vai me atender? Será que vai funcionar para mim? Ele tem muitas objeções aqui, e aí cabe a nós também suprir essas objeções para que ele, no final do nosso bate-papo ali, ou no final da nossa primeira abordagem, ele acabe realmente se transformando num cliente comprador, né? Então, essa seria a nossa primeira fase, a fase do topo. E é aqui que a gente tem, muitas vezes, uma grande oportunidade de estar melhorando essa nossa fase de aquisição e de primeira conversa com o cliente, porque aqui nesse sentido a gente tem muitas oportunidades que ainda não viraram venda. Às vezes esse cliente está continuamente nessa fase de topo e ele está preso ali. Ele está preso ali porque a gente não consegue, às vezes, descobrir o que realmente ele está buscando, qual é o produto que atende aquele objetivo que ele está buscando. Então, nessa fase, a gente precisa ter bastante consciência de que esse cliente ele precisa de muita informação até ele se transformar num potencial cliente que vai abrir a carteira e vai fazer a primeira compra. Na fase do meio do funil, o meio do funil nós vamos chamar de uma fase de nutrição. É a fase onde a gente realmente começa a dar informação para o nosso cliente. A gente pode fazer isso com campanhas de remarketing, que é quando aparece outros anúncios para esse cliente de uma outra maneira, explicando mais sobre aquele produto que ele interagiu no começo, né? Ele clicou lá no produto Apartamento do Bosque. E aí eu dou mais informações para ele, falando onde é, o que esse apartamento tem, para quem que é, para quem que não é, quem que vai morar ali, é perto do quê. Eu dou várias informações. Hoje até nossos anúncios eles estão bem voltados para suprir essa primeira e essa segunda etapa rapidamente, às vezes no próprio anúncio, fazendo essas duas funções ao mesmo tempo, né? Mas em contrapartida, esse cliente ele pode clicar no botão, vir para o nosso WhatsApp e a gente encontrar maneiras de estar falando com ele de novo, nutrindo ele. Aqui é uma fase de geração de consciência. É onde o cliente tem dúvidas e objeções e a gente precisa estar respondendo essas dúvidas. E aí, pensando na questão de dúvidas e objeções, o que faz uma pessoa não comprar da gente? Por que ela deixa de comprar o nosso produto? Muitas vezes por causa da dúvida. Uma pessoa tem dúvida se aquilo que a gente está oferecendo para ela, se a nossa oferta vai realmente suprir o desejo dela, se vai realmente cumprir com aquilo que ela busca. Né? Se ela quer emagrecer, ela tem que saber, de fato, se aquele programa de emagrecimento vai funcionar para ela. Se a gente não consegue responder isso, ela não fecha, não tem dúvida. E ninguém com dúvida faz alguma coisa. Quando a gente tem dúvida, a gente não faz. A gente espera, a gente vai buscar mais informação. Quantas vezes aí no nosso caminhar, nossa vida aí, a gente teve dúvida e a gente não fez porque sentiu medo, sentiu receio, achou que não ia funcionar e a gente acabou não fazendo alguma coisa. Nessa etapa aqui do meio do funil, a dúvida impede o cliente comprar. Então, nosso papel é não deixar dúvida para o cliente, é mostrar todas as possibilidades para que ele avance para a compra, para que ele avance para a próxima fase, que é a negociação. Nesse sentido, essas dúvidas precisam ser respondidas e as objeções precisam ser compreendidas. E eu coloquei aqui que um mapeamento que a gente faz aqui, que a maior parte das objeções dos nossos clientes estão ligados a três tipos de assuntos. A objeção relacionada a preço, a confiança ou a necessidade de urgência, né? Relacionada a preço. Ah, esse produto é caro. O que a gente precisa fazer para suprir essa abordagem de preço? Muitas vezes, se o cliente está mostrando objeção de preço, porque ele não sentiu, ele não percebeu o valor daquilo que a gente está ofertando. Preço diferente de valor. Então, valor é aquilo que o cliente percebe. Preço é aquilo que ele paga por aquilo que ele percebeu. A mesma coisa que quando a gente entra dentro de uma loja de 199.
Qual que é a percepção de preço de uma loja de 199 que a gente tem? Que é uma loja barata, né? Uma loja popular, né? Que é uma loja que vende coisas com preço muito baixo. E aí eu vou numa loja de brinquedo no shopping. Qual que é a percepção de preço que eu tenho? Vamos pensar num shopping badalado aí. Qual que é o nome do shopping que você foi lá esse dia lá, Pedro? Que vocês compraram, não quiseram comprar nada lá? No Batel, Batel? No Pátio Pátio Batel, né? Batel. Então, uma loja de brinquedo no Pátio Batel, percepção de valor, de preço, caro, né? Bem localizado, às vezes a loja é bonita, às vezes a loja é bem, tem vários elementos, produto bem organizadinho na prateleira. Pô, isso aqui é caro, né? E a percepção, às vezes não é tanto. Só no Batel que é, né? Mas nos outros, às vezes, não é tanto. E aí, nesse caso, essa percepção de preço fica lá em cima, então a gente precisa elevar o nosso valor. O cliente precisa entender o valor daquilo que eu estou oferecendo para ele, para que quando eu revele o preço, ele entenda que ele está pagando pouco diante de todas as possibilidades que ele vai ter. Né? E aqui, se a gente fizer um alinhamento de expectativa aqui, às vezes a expectativa do cliente é só a solução que ele quer. Ele quer realmente ter um problema que ele tem hoje resolvido. Vou trazer um exemplo aqui que eu vi esse final de semana, que normalmente acontece, né? Vendedor de loja de carro. Eu fui numa imersão esse final de semana e ele trouxe esse exemplo, que o palestrante lá queria comprar um carro, e aí ele também dá treinamento de vendas, e ele chegou lá no vendedor da loja de carro lá, e começou, falou que ele queria um carro para a família e tudo mais, e o vendedor começou a falar de um carro, acho que um Renegade lá, começou a falar várias coisas do Renegade, isso aqui tem espaço interno, tem o painel disso, e banco de couro, e motor tanto, e na cabeça do cliente estava assim, eu só quero saber se esse carro tem um porta-mala grande, porque eu tenho duas crianças, e eu preciso carregar dois carrinhos. A expectativa do cliente eu preciso saber que também que é o porta-malas cabe os dois carrinhos que eu preciso. E o vendedor está falando de um monte de outra coisa que não faz sentido para aquele momento. Ele não descobriu por que, que aquele cliente está entrando na loja, qual que é a dor daquele cliente, qual que é o objetivo dele com aquela compra. E aí, numa pergunta, ele poderia ter feito uma venda. Que daí, se ele descobrisse ali na primeira abordagem que o cara quer um carro que tem um porta-mala grande, ele vai direcionar toda a abordagem, toda a negociação para o porta-mala, porque é o problema que o cliente apresentou. E às vezes a gente não está conseguindo, a gente não consegue fazer isso com o nosso cliente. A gente está preocupado com o nosso produto e não com a necessidade dele. Então aqui implica a gente gerar valor. Eu gero valor mostrando que o meu produto supre a necessidade dele. E aí ele tem essa questão de valor percebido. Uma outra coisa que impede essa pessoa de comprar com a gente é a questão de confiança. Eu tenho um lead que veio da internet que às vezes não me conhece. E ele vai ficar se perguntando na cabeça: será que esse cara vai entregar o que está prometendo? Será que é tão bom quanto ele está falando? Que prova que ele tem para me dizer que esse produto que ele está me oferecendo é bom? E aí ele não te conhece ainda. Às vezes ele está naquela fase de namoro ainda. Né? Tá, eu avancei para essa fase, mas ainda estou com o pé atrás. E nós precisamos trazer elementos de confiança. Aqui entra a prova social, aqui entra resultado de cliente que a gente já teve, aqui entra a própria autoridade da marca, aqui entra vários fatores que pode compor e dar essa autoridade para o cliente. Olha, aqui a gente promete e a gente cumpre o que prometeu. E aí gera esse quesito de confiança. Questão de urgência e necessidade quando que você pretende resolver isso? Às vezes o cliente está ali no meio do funil ali, e ele está pesquisando a gente para comprar no ano que vem. Né? Ou ele tem um interesse bem pequeno, bem baixo, mas ele começou essa jornada de pesquisa e de compra para comprar daqui 3 semanas, daqui um mês. E aí entra eu na negociação pensando que elementos de urgência eu posso estar utilizando para esse cara fechar agora. Se a gente pensar aqui nas vendas do Casanova, que elemento de urgência? Cara, só tem essa unidade, vai acabar, eu vou vender. Se você não comprar hoje, você vai perder uma excelente oportunidade. Ó, o programa ali do financiamento vai acabar, vai mudar, vai aumentar o juro, você não vai conseguir ter essa mesma parcela. E aí a gente coloca elementos de urgência para fazer esse cara tomar uma decisão. Pensando no SPA, olha, esse programa aqui que a gente está fazendo aqui de 10 sessões, ele é válido somente para a próxima semana. Eu não vou ter agenda depois. Que elementos a gente pode trazer ainda? Até quando que você vai se olhar no espelho e não vai se sentir bem? Não é legal a gente já resolver isso já? A gente pode colocar aqui argumentos que elevem o nível de urgência para que aquele cliente
tome uma ação imediata. Etapa de meio de funil são essas três principais coisas aqui que a gente tem que estar fazendo. Identificar isso e trazer perguntas, trazer elementos de persuasão aqui para nós conseguirmos fazer com que esse cliente tome essa ação de compra. E aí ele avançou para a próxima etapa, que seria a nossa etapa de fundo de funil. Dentro da etapa de fundo de funil, nós vamos ter clientes que entenderam a nossa solução, então eles entenderam que a gente consegue entregar, entendeu o nosso produto, entendeu que o nosso produto atende aquilo que ele está buscando, entendeu que nós somos a melhor empresa para resolver isso para ele, que ele sentiu essa confiança na gente, ele entendeu tudo. O que falta? A oferta. Falta, ó, você vai pagar isso aqui em 10 vezes de tanto, e eu vou te entregar em tantas sessões. Você vai pagar a entrada e já vai sair com o contrato fechado para você adquirir a chave. Então, aqui é a oferta, é o ato da gente realmente ofertar. Ofertar com bastante clareza. E aqui também vai ter algumas fases de objeções. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas também vai ter algumas fases de objeções. Ele pode pensar assim, tá, legal, você está me falando do preço, eu vou pagar sim, e que prova você consegue que garantia você me dá dessa tua entrega? E aqui a gente pode adicionar outros gatilhos aqui que pode estar relacionados aqui à questão de garantia, aqui a questão de mais confiabilidade, para que de fato ele abra a carteira e compre da gente. Tá? Então, a gente compreendendo essas três etapas aqui, a gente já está preparado para a gente poder ir para o nosso segundo estágio, que seria a gente falar um pouquinho do funil reverso e das etapas do atendimento. Até aqui, dúvida, pergunta? Letícia, dúvida? Não. Pedro? Tudo certo. Por se tiver dúvida, manda aqui para nós. Eu acho que é tranquilo, né? Tá respondendo ali, ó. Obrigado. Então, avançando. Chat. Dentro dessa questão ainda de funil, eu trouxe um modelo aqui de funil de atendimento reverso, né? A gente tem as três fases lá em cima, topo, meio e fundo. E aqui eu vou apresentar aqui mais três possibilidades, que seria o nosso funil chamado funil ampulheta, que daí entra no nosso funil de vendas. Aqui no primeiro estágio aqui, nós podemos falar que nós temos uma junção aqui de vendas e marketing. Aqui nós vamos falar especificamente da questão da nossa venda. Dentro do funil ampulheta, nós vamos ter várias fases, além das iniciais. A fase de prospecção, que seria aquela sondagem, a conexão com o cliente, o diagnóstico, para a gente fazer perguntas ali para entender o que ele busca, fazer a primeira oferta, ele comprou ou não, a gente entra, se ele comprou no caso, ele vai entrar na etapa de pós-venda, fidelização, retenção e nova oferta. Dentro de qualquer negócio, a gente consegue implementar esse mesmo funil aqui. Por quê? Todo cliente que compra uma vez tem possibilidade de comprar de novo. E ele está dentro de uma jornada as pessoas não precisam da gente uma vez na vida. Elas vão precisar de outras vezes, mesmo sendo imóveis. Né? Por exemplo, vai comprar um imóvel agora porque está casando, mas daqui a um tempo a família aumentou, ele vai precisar de um novo imóvel, ele vai precisar de um espaço maior. Ou, de repente, ele casou, aumentou, está com a casa grande, mas aí os filhos casaram e ele precisa agora de um espaço menor, porque agora ficou só ele e a mulher em casa. Só ficou o casal. E aí eles precisam de uma casa menor, porque a casa deles agora é muito grande para eles, né? Ou eles querem comprar uma chácara para passar o final de semana. Então, um cliente, mesmo com produtos de ticket alto, pode ser um cliente de fidelização, em algum momento ele pode precisar da gente de novo. Pensando nessas etapas, a gente precisa atrair de forma intencional. Lá na etapa de prospecção, esse cliente que chegou, esse lead que chegou lá da internet, esse cara que está no nosso funil de venda, que não conversa com a gente, nós precisamos atrair ele de novo, de uma maneira intencional, apresentando aqui outras possibilidades, trazendo outros argumentos de compra. Se ele chegou até a gente buscando lá por um produto número X, a gente pode usar aquele produto e trazer ofertas diferentes de maneira intencional. Trazer um exemplo, o cara está lá no WhatsApp, lá preso lá, não fala com a gente. Eu posso mandar uma mensagem assim, João, eu sei que você está com a vida corrida aí, mas você entrou em contato com a gente aqui porque queria saber sobre o produto X. Faz sentido eu te passar mais informações sobre esse produto ou, nesse momento, você vai dar uma pausa nessa pesquisa? E aí a gente vê se consegue trazer esse cara, ativar esse cara para essa segunda resposta. Na etapa da conexão aqui, a gente precisa se conectar genuinamente com a dor ou desejo dele. Nesse momento da conexão, nós precisamos entender o nosso cliente, né, antes mesmo dele chegar até a gente, para que a gente saiba
que se ele vai vir até mim é porque ele tem um problema que eu posso resolver. Faz sentido? Nesse caso, dessa conexão, se ele veio para estética, porque ele tem algo que ele não está satisfeito com o corpo dele. Se ele chegou até mim na questão do Casa Nova, porque ele quer comprar uma casa. Eu gosto de trazer um exemplo em alguns treinos presenciais que é mais ou menos assim. Vocês já foram alguma vez no açougue para comprar carne e olharam lá na prateleira lá do açougueiro, lá no balcão do açougueiro, e ele perguntou, e aí, o que vai hoje, chefe? Normalmente é assim que o açougueiro atende, né? E aí você olha para ele, não, cara, só vim aqui para olhar hoje. Tá bem vermelhinha essa posta vermelha aí, né? Olha, essa aqui é picanha ali, tá bem gostosa. Amanhã eu venho comprar. É isso que a gente faz? Dificilmente, né? Eu Não, nunca vi isso. O cara que vai no açougue porque quer comprar carne, né? exatamente, vai de fato. Ele quer comprar. Tá certo que ó, é um exemplo assim, ó, bem chulo, né? Mas ninguém chega até nós se não tem intenção. Por mais que seja pequena, mas tem. O cara que manda mensagem para nós lá do anúncio do Casa Nova lá, tem intenção de comprar casa, senão ele vai clicar no anúncio. Ah, mas ele quer comprar daqui a um ano, ou ele só está sonhando só. Ele não tem potencial, mas ele está sonhando, ele quer comprar. Talvez a realidade dele atual não permita, mas ele quer, né? Mesma coisa lá no Renata França aí, né, Letícia? Talvez ela quer uma drenagem poderosa. Talvez o bolso não aguenta, mas ela quer, né? Talvez ela quer fazer todos os procedimentos de spa. Talvez ela não aguenta. O bolso dela não aguenta ainda, mas ela quer fazer. Então, ela tem essa intenção. Ela quer fazer. Então, se eu consigo me conectar com isso, eu sei que esse cliente que vai chegar até mim é porque ou ele tem uma dor, ou ele tem um desejo. Ou ele está sofrendo de autoestima porque ele se olha no espelho toda manhã e não gosta do que ele vê, ou ele tem o desejo de ter o corpo da Gisele Bündchen. Então, ele quer isso. E aí, se eu consigo me conectar com essa dor e desejo, eu conduzo ele diante do meu funil aqui, pensando agora no meu diagnóstico. Agora, na etapa do diagnóstico, eu preciso gerar perguntas para revelar essa intenção dele, né? Sr. É João, porque, Thiago, por exemplo, a gente vê muito no spa, vem muito cliente que vem, pergunta e não responde mais. A Letícia sabe. Mas se fizer, às vezes, mudar um pouco, falar assim, ó, ele está dentro do teu orçamento, ou apresentar algum outro procedimento, às vezes, de laser, que é mais em conta, para ela conseguir entrar dentro do spa, ter essa confiança, conhecer, às vezes comprar um produto da L'Occitane, alguma outra coisa ali, e vai gerando um pouco mais de valor para depois, talvez, futuramente, ela pode até parcelar, mas quando fala o valor, às vezes, a Letícia fala, a pessoa pega e se assusta, né? Mas se está exatamente, pessoalmente ali de frente com a Letícia, daí é difícil ela não não fechar, né? Porque a fechar. Letícia é boa de conversa e já Tem isso aí. mata ela, né? Até trazendo esse teu exemplo, às vezes eu estou revelando, às vezes, o preço antes de gerar valor. E aí eu fugi do cliente. A minha maior dificuldade é com a falta de contato dos contatos. Legal. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês algumas coisas que a gente pode estar fazendo para a gente poder ativar esse cliente, né? E até entendendo, assim, essas duas situações ali, a gente vai enquadrar aqui, ó. Às vezes eu estou fazendo, eu atraí ele. Ele veio, esse cliente veio até aqui, até meu WhatsApp. E aí ele some, desapareceu. O que pode estar acontecendo? Ele está nessa fase aqui de muita baixa consciência, até ele clicou, mas ele desapareceu, ele não quer mais informação. E aí entra as abordagens. Daqui a pouco eu vou chegar lá nas abordagens, e aí a gente consegue dizer um pouquinho mais de clareza, e a gente vai trazer algumas técnicas aqui para a gente poder ativar esse cara. Mas entendendo o funil, a gente vai pensar assim, a gente vai ter muita gente chegando aqui. Então, pensando em números, às vezes eu vou ter 10 clientes aqui no meu topo de funil, que eu vou conseguir avançar somente com 7, para que 3 vá lá para o fundo, para que um compre. Então, quando a gente fala de atração via marketing, a gente vai ter esse contexto. Vai vir muita gente aqui no topo do meu funil, não vou conseguir falar com todo mundo, vou falar com uma boa parte delas. Dessa boa parte, eu não vou conseguir avançar a maioria para o fundo, eu vou avançar a minoria, e a minoria compra. E aí é um procedimento de reversão. Então, eu sempre vou ter muitas pessoas aqui, vou estar trazendo muita gente, que é realmente funil mesmo. Muita gente chegando, pouca gente fechando. E esse é o objetivo do funil. E o que a gente faz no meio ali, que é esse cliente que desapareceu, sumiu? Essa etapa de nutrição. Às vezes, a nutrição ela vai vir até mesmo com uma nova oferta, com uma nova solução.
Ou entendendo aqui, ó, eu conectei com o meu cliente ideal. Eu sei que o meu cliente chegou até mim porque ele tem uma dor ou um desejo. E aí eu vou apresentar fazer uma nova abordagem baseada nisso aqui. Que dor que esse meu cliente tem para me procurar? O cara está procurando casa. Qual é a possível dor dele? Não consigo comprar casa ainda. Está pagando aluguel. Tá, não conseguiu entrar, se enquadrar nos programas lá da Caixa. Não tem entrada. É, aí a gente, para nós aqui dentro dessa etapa aqui de conexão para uma nova abordagem, aqui para a gente ser muito persuasivo, quanto mais eu entendo o meu cliente, melhor eu resolvo o problema dele. Então, se eu conseguir antes, ele não precisa nem falar comigo. Eu entendo ele sem antes ele falar comigo. E aí entra aquilo que de vez em quando eu questiono vocês, que qual que é a objeção que esse cara está apresentando? Porque às vezes a objeção dele é a mesma objeção do outro. E aí a gente consegue ser mais persuasivo até na abordagem. Se, por exemplo, fazer um exemplo meu aqui. Se uma empresa me procura para fazer marketing digital, eu tenho algumas prerrogativas para ela. Por que ela está buscando uma empresa? Primeiro, porque ela não consegue fazer. O empresário ali não tem tempo ou não tem o conhecimento para fazer dar certo. Esse é o primeira dor que eu mapeio. A segunda às vezes ele já tentou com outros e não teve resultado. E aí comigo eu tenho um processo que eu tenho alguns resultados validados. Uma outra objeção, ele até quer fazer, mas ele não tem um caixa para isso. E aí eu vou numa outra dor dele. E aqui eu tenho produtos para suprir ele. Mas eu conheço o meu cliente. 80% das vezes ele vai chegar com alguma dessas dores. Ou eu estou precisando vender mais e preciso de marketing, ou eu já tentei e não deu resultado com outra agência, ou eu quero fazer, mas não tenho conhecimento. Então, eu entendendo esse meu cliente, antes dele chegar comigo, eu já vou, quando ele fazer a primeira abordagem aqui lá no meu WhatsApp, falar, ó, vi que você está interessado no produto X, ficaria bom para você a gente ir por esse caminho? Eu quase resolvo, quase respondo para ele, porque eu conheço a dor dele, eu conheço o meu cliente. 80% das vezes está bastante certo. Porque quando eu conheço bem o meu cliente, o porquê que ele está me buscando, eu consigo me conectar melhor com ele. Entendendo também o funil, eu não vou me conectar com todo mundo, logo eu não quero todo mundo, eu quero uma parte, porque uma parte vai comprar. Faz sentido? Conseguiu ajudar nessa primeira objeção? E aí, depois disso, a gente vem para a etapa do desejo. Às vezes esse cara não vai ter uma dor, ele vai ter um desejo. Eu sei que o cara que quer comprar casa, ele quer, às vezes, morar no que é dele. Então, ó, faz sentido para você a gente avançar para uma visita para mim te apresentar a sua próxima casa? Às vezes ela quer ter o corpo da Gisele Bündchen, né? Eu vou trazer um desejo para ela. Olha, você passar por esse processo aqui do saúde, como é que é o nome do pacote? Ele esqueci o nome do pacote. Do quê? Do pacote de emagrecimento aí. O Projeto Verão? Isso. Você passar pelo Projeto Verão, você vai colocar aquele biquíni e vai arrasar na praia. A gente ataca ou pela dor ou pelo desejo, antes mesmo dele apresentar antes mesmo dele se manifestar comigo, porque daí eu só confirmo aquilo que ele quer. Tem algo dentro da neurociência que diz assim, que todo mundo tem uma dor mental antes de uma dor de se materializar isso. E muitas vezes a gente confirma, o nosso cérebro aqui, ele é uma máquina de responder pergunta. Então, muitas vezes, ele se confirma uma pergunta mentalmente. Se eu fizer uma pergunta para vocês, mentalmente você vai responder antes mesmo de responder para mim. Então, a gente pode usar isso também. Eu fazer meu cliente responder para ele, não precisa responder para mim. Alô, João, faz sentido você... se você que está buscando um projeto verão aqui, você tem esse desejo aí de estar com o corpo mais em forma para o verão, faz sentido hoje você vir fazer uma apresentação, vir conseguir aqui uma avaliação gratuita da gente? E aí, ele materialmente mentalmente ele vai responder, ele não vai te responder. E aí, se a gente casar a pergunta certa dentro da etapa certa, a gente consegue avançar ele para a próxima etapa. Fez sentido? Aqui, o maior intuito aqui dessas três fases aqui é perguntas. Boas perguntas fazem as pessoas se movimentarem. A gente fica bom em perguntar, se a gente perguntar bastante, ficar bom em perguntar e fazer perguntas provocativas, perguntas de solução, perguntas que gerem conexão, a gente avança o cliente para a próxima etapa. A gente precisa ficar muito bom em perguntar. Daqui a pouquinho a gente vai avançar nisso. Próximo estágio aqui do funil reverso é a oferta. Então, fazer uma oferta matadora. A oferta não é baixar preço. A oferta é a gente conseguir falar o que o cara quer ouvir. Então, isso é uma oferta matadora. Entendi a expectativa, sei o que ele quer. Se a gente usar o exemplo lá do cara do carro. O
cara chegou e falou, ó, eu quero um porta-mala grande para minha família. Como que eu faço a oferta? Ó, esse carro tem o porta-mala, o maior porta-mala da categoria para você colocar suas duas crianças e os brinquedos delas. Faz sentido você levar esse carro para casa hoje? Eu fiz uma oferta matadora, porque eu supri o desejo daquele cliente. E se eu fiz a oferta que resolve o problema dele, que resolve aquilo que ele tem, que eu consigo gerar aquela expectativa e atender aquela expectativa dele, a única coisa que vai impedir ele de fechar pode ser alguma coisa ligada a preço. E se eu conseguir anteceder a questão de preço e de valor, a única coisa que pode impedir é realmente ele pensar de novo, porque senão ele vai fechar. Faz sentido? Aí, dentro dessa etapa de funil reverso aqui, a gente vai pensar aqui, primeira venda, né? Quer falar alguma coisa, Pedro? Não, tranquilo. Beleza. Então, nesse sentido de topo de funil aqui, nós vamos pensar nessas três fases. Mas depois que o cliente comprou, a gente também tem oportunidade. Talvez não tão tantas para a questão do imóvel, né? Ou pode ser surgir produtos aí para o imóvel depois, mas no spa tem até bastante, né? Que é o pós-venda. Comprou, vou fazer uma entrega. A minha entrega tem que ser envolvente. Na realidade, pós-venda do caso também, né? Fazer uma entrega que a pessoa se sinta valorizada, que seja assim, a melhor entrega da vida dela. Eu faço uma entrega envolvente, ela se sente importante dentro daquele produto que eu estou entregando para ela. Depois entra a etapa da fidelização, onde eu vou me relacionar com ele, vou fazer novas perguntas para identificar outras oportunidades. Do spa, exemplo, fez o spa day, ou fez lá o laser, e descobri que aquela cliente vai fazer uma cirurgia daqui a algum tempo. Então, eu já sei, eu posso mapear essa cliente, que ali na frente ali, ela pode virar uma cliente de pós-cirúrgico, né? Ou ela está fazendo a sessão de depilação, mas ela sonha em fazer Renata França. Eu já sei que esse cliente, lá na frente, pode ser um outro produto que ele vai consumir meu. A mesma coisa vai acontecer no caso, se a gente conseguir identificar essas oportunidades. Dizer, ó, estou comprando aqui, mas eu trabalho numa empresa que normalmente eu viajo bastante. Ou mapear que esse cara que comprou hoje, ele é um cliente que está em ascensão da carreira. Hoje ele está no início da carreira, daqui uns 5, 6 anos ele pode ter tido uma promoção e ter aumentado ali o patrimônio dele e partir para uma casa melhor. Então, se a gente identificar a oportunidade, a gente sempre vai ter oportunidade no funil de fidelização. Retenção é fazer novas ofertas, né? Então, identifiquei essa oportunidade, vou ofertar para esse cara de novo. Vai chegar um momento que eu vou trazer novas ofertas para ele, vou fazer ele lembrar de mim com novas ofertas. Se ele fechar, eu tenho uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta venda. Funil ampulheta, que a gente chama esse funil aqui. Então, são essas fases, e para cada fase a gente pode criar ações específicas para cada uma delas. Hoje, meu intuito é apresentar para vocês, e na sequência a gente criar ações efetivas, rotinas, né, de trabalho, rotinas de atendimento, scripts de venda, para a gente poder trabalhar em cada uma das fases. Faz sentido até aqui? Pergunta? Nenhuma. Então, avancemos. Tudo certo por aí, Fran? Para a próxima fase, ou para o próximo contexto que eu trouxe aqui para vocês, eu gosto muito dessa frase aqui do Flávio Augusto, né? Que muitas vezes a gente, num não, a gente acaba desistindo. E às vezes, num não, é só um não. A gente precisa, quando a gente faz uma oferta, o cliente tem total liberdade de dizer um não para nós. Mas um não, sozinho, ele não é nada. Se eu entendi lá meu funil, eu vou saber que eu vou receber vários nãos para poder receber um sim. E a vitória está em várias tentativas para me receber um sim. Então, o sentido é a gente conseguir visualizar que não vou receber um sim para todas as minhas ofertas. Vai chegar ofertas que meu cliente não vai aceitar, não vai querer. E ou melhora a minha abordagem, entendo que o que eu fiz, para mim poder melhorar, para mim poder aplicar melhorias nesse meu processo, ou eu vou ficar lamentando aqui, conforme esse tiozão aqui, ó, lamentando no diante do um não, né? E eu pergunto para vocês, o que é que a gente vende antes da gente ir para a abordagem? Letícia, o que você vende? Nossa, um pouquinho. O que você vende, Fran? O que você vende, Pedro? Escreve aí, Frank, que a gente vende. Eu acho que a gente não vende casa, a gente vende sonhos.
Zoeira. Eita, Fran. Então, a gente não vende o produto, né? O produto é o modo de entrega, realização de sonhos. Legal. É bem isso, né? Nosso produto cumpre só uma função do que o cliente busca. O que você vende, Letícia? Vendo procedimentos, produtos. Que mais? Deixa eu ver. Procedimentos, produtos, liberdade. Será que não é isso que você entrega? Você vende outra coisa e entrega isso. Pessoa, quando compra aí, Letícia, o que ela está buscando? Quando ela compra um pacote de spa, o que ela quer? Uma experiência? Experiência, que mais? Um relaxamento, um momento único. É isso Muitas aí. vezes fazer spa day para ter algo diferente. Às vezes, para sair um pouco da rotina. Muitas vezes as pessoas presenteiam com spa day, porque é uma forma da pessoa ter uma experiência diferente. É um relaxamento para a pessoa, né? É isso. Isso aí. Então, Algo- o produto é só o que a gente entrega. A gente não vende o produto. Ninguém compra produto. O produto é o que a gente entrega. A gente entrega um produto porque essa pessoa que está comprando, ela quer uma transformação. Então, a gente sempre vai vender uma transformação. Quando a gente vende ali um spa day, o que a pessoa quer? Uma experiência, um momento só dela. Ela pode estar comprando um momento de merecimento. Ela trabalhou tanto na vida, tá em várias rotinas, e ela deixou aquele momento para ela, então ela está comprando esse Ela, merecimento. uhum. Ela está comprando autoestima. Ela está comprando. Então, ela compra várias coisas. E o produto é o que entrega. Aí, dentro daquele funil que eu estava falando para vocês, se eu entendo o meu cliente, se eu entendo a fundo quais são os problemas que ele sofre no dia a dia, se eu conheço ele, eu sei que o meu produto resolve e atende isso que ele busca. Ele quer uma experiência única, ele quer um momento eternizado na memória dele, ele quer um relaxamento, ele quer simplesmente ter um tempo para ele de autocuidado. No spa, a gente pode vender autocuidado, né? A pessoa que faz massagem, é um autocuidado. Ela está pensando na saúde dela. A gente vende saúde, a gente vende qualidade de vida, a gente vende autoestima. Então, tudo é o que a gente vende. E a gente entrega pelo nosso produto. Na casa, a gente vende sonho, a gente vende o quintal do cachorro, a gente vende a churrasqueira, a gente vende o momento com os amigos no final de semana, a gente vende o filho caminhando na casa, o filho tendo a possibilidade de ter o quintal, a gente vende um patrimônio, né? A gente vende qualidade de vida também. Então, e a gente entrega o imóvel. Então, se a gente ficar bom nisso, em conseguir mostrar no atendimento para o nosso cliente aquilo que a gente vende, a gente vai ter menos objeções no final. E a gente consegue trazer maior percepção de valor. Eu gosto ainda de usar esse termo aqui, que vocês já jogaram esse joguinho aí já? Talvez a Letícia não, né? A Letícia é novinha para isso, né, Pedro? A Letícia acho que não, mas eu Você zerei jogou já? algumas vezes no Nintendo já. Já, né? Nosso Mario lá, muito lá nos anos 90. Você já jogou já, Letícia? Já? A Flor dizendo Ó, que ela é muito boa. Ó, muito bom. Então, o que a florzinha do Mario representa para o Mario? O quê? A flor do Mario, tipo, tem um momento lá da flor do Mario, né? O que ela, crescimento, o que representa pro Mario essa flor? Que poder ele ganha? Qual o poder que o Mario ganha com essa flor? ele tá com a bola de fogo depois que ele pega essa flor aí. Ai, eu não vou Ele tem lembrar. poder. Eu não vou... Hã? Não, Ele fica tiro. forte, né? Tem mais força. Então, para o Mario, essa flor representa uma grande transformação, que ele é pequenininho lá, ele ganha o poder de soltar fogo, né? E ele fica mais forte, ele consegue avançar para as próximas fases com mais potência. Uhum. Nós temos que aprender a vender para o nosso cliente o poder de atirar fogo e não a florzinha. Então, às vezes a gente vende a flor para o cliente. O que é a flor? É o produto. Está vendendo ali a casa, está vendendo
o spa day, está vendendo o laser. E o cliente não quer isso. Ele quer o poder de tirar fogo. Então, a gente precisa começar a colocar nossos olhos nesse sentido. Cara, eu não estou te vendendo um produto, eu estou te vendendo a realização, a autoestima sua, eu estou te vendendo a tua realização de sonhos. Eu estou vendendo para você aquele momento que você vai convidar os amigos e para ir na sua casa nova. E aí se reunir todo mundo na sala, na sua nova casa. Estou vendendo a oportunidade de você mostrar para sua sogra que você pode sair do fundo da casa dela. Né, Pedro? Então, eu vendendo para você algo que não, às vezes não é o tangível. E o produto é o que eu entrego. O produto é a florzinha. Então, como que a gente constrói isso? Conheça nosso cliente, saiba fazer boas perguntas, entenda a necessidade dele e venda a transformação da necessidade. A gente vende transformação. Quando a gente vende transformação, a gente é olhado por um outro olho. A gente entende que eu vou estar suprindo essa necessidade dele, eu vou estar cumprindo o meu papel. E dor e desejo é o que mais irrita as pessoas. Quando eu tenho uma dor, eu quero eliminar ela rapidamente, ou quando eu quero me sentir bem, eu vou atrás de um desejo. O gatilho principal do nosso cérebro é esse: fuga da dor, busca do prazer. O tempo todo, tudo que a gente compra, tudo que a gente faz, a gente só tem esses dois gatilhos. Ou eu quero fugir de uma dor, ou eu quero buscar um prazer. Se eu olho no espelho e me sinto feia, gordo, pançudo, tá doendo. Eu vejo a minha amiga que tá com o corpinho esbelto ali, maravilhoso, né? Corpo sarado. E aí, o que eu vejo? Eu faço essa comparação, não quero me sentir assim. Logo, eu vou querer resolver isso, né? E todo argumento baseado em dor tem a perspectiva de ser mais aceito, as pessoas dão mais atenção quando a gente fala de dor, né? E de desejo, a gente leva o cliente para aquele momento, se ele já tivesse aquilo que ele está buscando. Como que ficaria isso? Dona Maria, já pensou depois que você passar por todos os procedimentos do spa, você na praia, lá no seu biquíni favorito, como seria isso para você? A gente tem esses argumentos, a gente desperta esse desejo no nosso cliente. E aí, para a gente ir finalizando aqui, mais uns 10 minutinhos aí a gente encerra, que daí isso aqui é um assunto denso, eu vou trazer para vocês hoje só um contexto, porque a gente vai ir mais a fundo nos próximos dias aí, tanto na visita que for fazendo com vocês, quanto nos scripts que a gente for estar construindo, que seriam as 5 fases da venda. Uma venda é um processo. Se a gente conseguir cumprir esse processo no seu passo a passo, como um procedimento, a gente consegue ter mais sucesso no fechamento, tá? Então, toda venda ela vai passar por essas 5 etapas. Se a gente respeitar as 5, a gente vai ter bastante poder da nossa venda. A primeira etapa é sempre a abordagem. A abordagem ela pode ser presencial, pode ser via WhatsApp, pode ser por telefone, pode ser em visita. Então, no primeiro momento da abordagem, é onde a gente consegue fazer o acolhimento desse cliente. Já aconteceu com vocês, de vocês entrarem numa loja e simplesmente virarem as costas rapidamente, sem necessariamente pedir qualquer coisa daquela loja, e muitas vezes você queria comprar o que aquela loja tinha? Aconteceu? Nesse momento da abordagem, existem algumas questões para a gente suprir. O momento da abordagem é um momento de acolhimento. Se você chega na casa de alguém e aquela pessoa não te recebe, não te cumprimenta direito e continua fazendo as coisas dela lá, a gente acolheu ela? Não. Então, quando eu não tenho uma abordagem que não gera acolhimento, essa pessoa foge. Indiferente por onde eu vou estar abordando ela, seja no WhatsApp, seja presencial, seja em ligação. A abordagem é o momento que eu consigo trazer esse acolhimento, que eu me coloco na mesma posição do cliente ou daquela pessoa e eu consigo trazer ela para perto de mim. Então, aqui, técnicas de abordagem: reciprocidade, empatia, rapport, né, usar alguns gatilhos mentais ali para a gente conseguir ter uma abordagem mais persuasiva. E se eu abordei bem, eu consigo evoluir para as próximas fases. A maior parte das vendas que a gente não fez é porque a gente não conseguiu conectar genuinamente com o nosso cliente nessa fase, na fase da abordagem. Ou porque ele não se sentiu acolhido, ou porque ele se sentiu desprezado, e aí ele vai embora, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aqui e explorar bastante a questão da abordagem. Se conectar genuinamente. Então, se for no WhatsApp: olá, seja bem-vindo, fulano, vi aqui que você busca tal coisa. A gente já pode ir confirmando isso com ele. E sempre
que possível, num primeiro momento, descobrir o nome dessa pessoa. Não existe nada mais poderoso no mundo do que chamar alguém pelo nome. É a palavra que a gente mais escuta na vida, desde quando a gente nasce. Então, isso gera a questão da individualidade. Cada um de nós gosta de ser únicos, não de ser tratado como qualquer pessoa, ou como todo mundo. Então, quando eu consigo me conectar nisso, nessa abordagem, entendendo que o Pedro é o Pedro, que a Letícia é a Letícia, que a Franciele é a Franciele, a Francine, eu me conecto genuinamente, né, Fran? Então, nesse sentido, quando a gente faz uma abordagem bem persuasiva, bem única, com acolhimento, a gente consegue evoluir para a próxima fase. Na segunda fase seria a sondagem. Perguntas o tempo todo. Perguntas que tragam informações. Vi que você está buscando tal produto. O que te faz buscar esse produto hoje? Aqui, se a gente falar de sondagem, a gente pode colocar perguntas que tenham o contexto o quê. Então, o que te faz buscar isso hoje? O que você vem buscando? O que você está sentindo? E aí também a gente pode fazer perguntas de por quê. Por que faz sentido para você isso hoje? Para a gente ter a validação e confirmação aqui. Tá? Então, sondagem é pergunta investigativa. Pergunta de o quê? E não de como. E nem de afirmações. Simplesmente pergunta, para a gente sondar. Etapa de demonstração é demonstrar o nosso produto em cima de tudo aquilo que ele já me trouxe de informação. Se ele me deu informações, eu uso elas na demonstração. Usar o exemplo do carro, se o vendedor perguntar, o que você busca num carro hoje? Ah, eu busco o porta-mala grande. Aí eu vou demonstrar, olha só, esse carro aqui é o carro que tem o maior espaço de porta-mala de toda a categoria. E aí, na sondagem, eu descobri que ele tem filho, e que ele gosta de passear no final de semana com os 2 filhos no parque. Olha, aqui nesse porta-mala cabe 2 carrinhos e ainda vai caber os brinquedos para você poder levar os seus filhos com bastante tranquilidade, ainda aproveitar todo o espaço do carro, sem precisar carregar isso lá no banco do passageiro. Sondei, descobriu o que ele quer, está demonstrando aquilo que ele busca e suprir a necessidade dele. Contornar a objeção. A fase de contorno de objeção, eu posso levantar objeções. Lá na minha sondagem, eu posso levantar objeções. Eu poderia perguntar para ele assim, Dona Maria, eu vou te apresentar aqui os pacotes que eu tenho aqui, do spa, mas o que faria você não fechar com a gente? Existe alguma coisa que poderia impedir o nosso fechamento hoje? Que poderia impedir você de comprar o procedimento do spa day hoje? E ela pode revelar, olha, talvez se não caber no meu orçamento, eu já descobri preço. Olha, talvez, eu estou pesquisando com você aqui para comprar daqui 6 meses, né, lá no Casa Nova, né? Olha, eu vou apresentar para você os imóveis aqui que eu tenho hoje, mas o que faria a gente não fechar hoje? Ah, é que eu estou pesquisando só para comprar daqui 6 meses. Logo, eu já antecipei uma objeção. Lá na etapa da sondagem, eu posso antecipar objeções. Se eu sei que essa pessoa todo mundo tem a questão da confiabilidade como um argumento de objeção, eu posso trazer para ele assim, ô Pedro, o que eu precisaria mostrar para você confiar na nossa marca? E aí essa pessoa vai trazer para mim essas informações. Interessante, né, Fran? Então, eu antecipo objeções. Então, se eu sei que meu cliente tem a questão da urgência, eu posso trazer isso para ele. Olha, Letícia, eu vou te apresentar aqui meu produto, mas em quanto tempo você pretende resolver isso que você me falou? E até quanto tempo você pretende resolver? Porque aí eu consigo trazer todos esses elementos na sondagem. Eu estou sondando antes, eu não apresentei nada, eu estou simplesmente antecipando objeções. Que quando ele chegar lá, eu demonstrei meu produto, daí ele não vai me apresentar objeção porque eu já antecedi. Eu fui mais esperto que ele, eu não antecedi a objeção. Lá na etapa de fechamento, ele pode dizer assim, olha, tá caro, não era esse preço que eu esperava. Mas você já sondou isso, mas olha, lá naquela pergunta que eu te fiz, você falou que estaria disposto a pagar entre X e X reais. E agora, pô, existe uma outra técnica que chama de coerência. Todos nós gostamos de ser coerentes com aquilo que nós iremos. Se, por exemplo, na questão da casa, né? A gente fala para ele, olha, você busca uma parcela de quanto até quanto? Ah, eu busco de 500 a 800 reais. Então, se eu apresentar algo para ele que fique entre 500 e 800, lá ele não vai ter esse argumento no fechamento. A gente apresentou algo que ele já pediu, a gente antecipou isso para ele. E aí ele vai falar, olha, não posso fechar porque, enfim, não cabe no orçamento, mas foi ele que deu o orçamento para nós. Faz sentido? A gente antecipou isso dele. Uma outra coisa que eu gosto muito de usar aqui, ó,
Não sei se, não lembro se eu usei com o Pedro e com a Heloísa, mas eu gosto de usar. Não, acho que porque vocês estavam juntos. Normalmente, nos meus fechamentos, eu penso assim, ó, para fechar isso comigo, eu vou te apresentar aqui os pacotes que eu tenho, mas para fechar, você toma a decisão sozinho ou você precisa contar com alguém para tomar a decisão? E aí, essa pessoa lá no final, eu tenho que consultar meu sócio, eu tenho que consultar minha mulher, eu tenho que perguntar para minha mulher para fechar, eu tenho que pedir para o meu marido, né? Mas eu já antecipei isso. Então, ele não vai me dar essa objeção lá no final, porque eu já supri isso dele. E as pessoas são coerentes com aquilo que elas dizem. Na etapa de fechamento, eu vou confirmar tudo aquilo que a gente apresentou e vou pedir o fechamento. Olha, a gente aqui entendeu que o que a gente apresentou supre aquilo que você precisa. Beleza, em quantas vezes quer fazer? Vai fazer à vista, vai fazer a prazo, né? Se eu antecipo a objeção, eu sempre uso isso, depois sobe. É exatamente isso. Você fala, vou consultar meu marido, porque é uma maneira de a gente fugir. Mas se eu antecipar isso, para que eu possa apresentar aqui para você, para um possível fechamento, você precisa consultar alguém? E aí eu nem apresento, ou antecipo isso, que daí eu já sei que lá no final ele não vai me dar essa objeção. No sentido do fechamento ali, Leandro nunca deixa os coitados comprarem. Então, tem que trazer a mulher para negociação. Olha só, se eu sei que vai acontecer isso, a gente já sabe que isso vai acontecer. A gente chega diante do homem, e aqui, gente, tem uma sacada aqui que é bem interessante, e a gente pode mexer aqui no... Fugir o termo certo, assim, mas a gente pode mexer no brilho das pessoas, né? Pedro, se eu chegar e falar assim para você, Pedro, tô com o Pedro aqui negociando. Pedro, você toma essa decisão aqui sozinho ou você tem que consultar sua mulher para tomar a decisão? O Pedro, como machão, vai falar o quê? Ei, para com isso, toma sozinho essa decisão aqui, ó. Quem tem que consultar alguém? É eu que mando. Né, Pedro? Para comprar casa, geralmente o cara não tem como poder mandar. É a mulher que manda. Então, mas a gente não tá mexendo com o brilho do cara? Putz, eu Sim, tenho que conversar. acontece isso. O cara fala que fecha, daí chega na hora, a mulher vê, não gostei. Ou ao contrário, né? O Aham. cara não gostar, a mulher gostar, e o cara fecha daí por causa da mulher. Gostar, manda aqui pro spa que eu faço ela comprar aqui, todo mundo fica satisfeito. Nesse quesito dessa sondagem, a gente entende essa sondagem antes, a gente começa a mapear o cara, e aí se... Tá, então essa decisão não toma sozinha. Então vamos marcar para a gente conversar com você, com a tua esposa junto? E aí Eu a prefiro nem gente... mostrar imóvel quando vem só a pessoa, só o homem. Exato. Eu Porque ele não vai faço e fechar, a trazer gente a já esposa sabe disso. junto. Porque Exato. acaba perdendo tempo dele. Perde teu tempo, perde o dele. A gente pode colocar vários elementos aqui, pensando, ó, a gente nem avançou para demonstração, controle, inversão e fechamento, é na sondagem. Se a gente faz uma sondagem bem feita, a gente tem um avanço de demonstração, antecipação de objeção e possível fechamento lá na ponta. Se lá na sondagem ele fala, cara, sou eu que tomo a decisão sozinho. E aí lá no fechamento ele fala, olha, eu tenho que consultar meu sócio. Eu falei, uai, não entendi. Você falou que toma a decisão sozinho, agora tem que consultar o sócio? Não estou entendendo. Realmente você tem o poder da decisão mesmo? Não nesse termo, nesse contexto, mas existe perguntas para a gente poder validar isso. Mas você falou para mim que toma a decisão sozinho, agora você tem que consultar alguém. Você falou para mim que fica dentro do orçamento, agora não está. E aí, aqui no fechamento, nós podemos também trazer uma outra questão. Antes até mesmo, às vezes, de apresentar o preço, ou entendendo uma possível objeção que ele possa trazer. Mas pode acontecer assim, eu não posso fechar porque tem que ser parcelado, ou tem que ser em 10 vezes. A gente coloca, ó, se eu conseguir essa condição para você fecha comigo, que daí a gente vem para negociação, né? Ó, se eu conseguir, caso uma entrada lá, não tem entrada para hoje, a entrada tem que ser parcelada. Tá, beleza. Se eu resolver essa questão da entrada parcelada, você fecha comigo? E a gente vai buscar o fechamento. Tem sentido? Tudo é uma boa sondagem para ter uma boa demonstração em cima daquilo que o cliente busca, antecipar essas objeções e eu ter elementos de fechamento desde a abordagem. Se eu faço isso como rotina, como processo, entendendo que eu preciso passar por todas essas etapas para daí então fazer o fechamento da venda, eu vou me preparar para eu fazer isso 100% com todos os atendimentos e buscar como uma espécie de um funil. Começa na abordagem, vem na sondagem, vou demonstrar de maneira persuasiva, conforme aquilo que ele me trouxe de informação e de dúvidas que ele tem quanto ao meu produto, vou controlar a objeção e vou avançar para o fechamento. Faz sentido, gente? O que faz meu cliente comprar agora? Para a gente fechar. É a gente conseguir suprir todas aquelas necessidades dele ali. E aí eu volto para cá e finalizo minha tela aqui, que o restante a gente vai estar falando nos próximos dias.
Eu quero ouvir de vocês aí que fichas caíram, o que dá para utilizar, pergunta pontual em cima de alguma situação que vocês tiverem recentes, enfim, bate-papo aí para nós poder encerrar. O meu aqui, a gente está... Estou falando, a Fran está mudando o script agora novamente. Falei para ela começar a trazer os clientes para o escritório, mas um negócio que a Fran comentou aí que eu achei legal para a gente dar mais atenção às perguntas. Peguei agora todos os clientes do Boss que não me responderam, mandei mais uma mensagem agora para todos, mandei também já uma pergunta e alguns já estão respondendo aqui, porque você tem que ficar alimentando esses clientes, porque eles vêm pela internet e simplesmente param de responder, e você não pode levar para o teu lado pessoal isso daí, você tem que pegar e continuar mandando mensagem. Por exemplo, ontem um cara veio e falou assim, esse imóvel, para mim, valia metade do preço, na minha concepção, na região, pelo local. Então, falei, não é bem assim que funciona. Então, você não pode levar para o lado pessoal e induzindo o cliente, porque muitas vezes o cliente não sabe muito bem o que ele quer. E se você ir falando isso para ele, ele vai entendendo melhor e às vezes faz até fechamento. Exato. Exato. Eu acho que também focar mais em perguntas objetivas e tentar tornar o máximo a questão, porque assim, tem muito cliente que chega e já chega falando lá qual é o valor. Sem antes nem querer saber nada, então eu tento contornar muito isso e explicar os benefícios, falar como funciona, para aí no final acabar falando o valor. Mas muitos, mesmo assim, não respondem mais depois que eu passo. Então, eu acho que mudar um pouquinho a tática, fazer perguntas mais objetivas, assim como o Thiago falou, eu acho que vai ajudar bastante e com certeza vai ter mais pensamento. Legal. Mas, Thiago, a gente faz pergunta objetiva, faz tudo as coisas. E se não está dentro do valor do cara, não adianta muito, né? Por isso é importante a etapa da sondagem, de entender, sim, a expectativa e super expectativa. Que aquele cara que vem por preço, não é um cara que dá valor no trabalho da gente, né? Quem vem por preço, vai por preço. Então, quando a gente identifica isso, começa a gerar valor vem antes de preço. Às vezes eu não percebi valor nisso ainda, por isso eu não pago. Eu acho que isso seria interessante até na etapa ali da sondagem, de saber se cabe no bolso dele antes de poder fazer uma proposta e tudo mais, porque de qualquer forma, se a pessoa não tiver a condição, ela não vai querer ficar. Exatamente. Então, aí a gente acha todo esse processo de sondagem primeiro, e daí depois ir passo a passo, mostrando os benefícios, falando como que funciona, se vai suprir ou não com a necessidade da pessoa, porque daí a pessoa não vai ter objeção para isso. Se a gente faz a sondagem, se a gente quebra todas as objeções antes de mostrar e apresentar o produto e depois, na hora do fechamento, né, passar todo o valor, a pessoa não vai ter para onde fugir. Eu faço isso com imóvel, eu mostro, o cliente vem por esse daqui, de padrão mais alto, daí você fala, não, mas não dá no meu orçamento, eu apresento os mais em conta, parcela mais baixa. Você pode fazer isso justamente também, o cliente vem que é pelo procedimento mais caro do spa. Daí você vai lá e apresenta para ele, vai apresentando para ele outras opções. Às vezes o cliente vem por um, você fala, não, mas eu tenho depilação laser a partir de R$50. Sim. Sei lá, a partir de R$30, R$50. Você vai apresentando outro tipo de procedimento. Nesse contexto, a gente pode usar dentro do script de abordagem, que dentro da abordagem tem vários scripts que a gente pode estar adaptando. A maior parte vai estar ligada à pergunta. E se eu entender que a gente pode começar a colocar em prática, pode colocar ali, até quanto você está disposto a investir nisso? Até quanto está disposto a investir nisso? Ou, se for um produto que realmente a gente consiga despertar mais percepção de valor, você não merece esse investimento em você? Por causa da estética, né? Então, é pergunta de sondagem. Quando a gente consegue fazer boas perguntas de sondagem, a gente consegue trazer para esse momento o bolso dele. Então, quanto que ele está disposto? Está na casa, né? Na questão da... Oi? Fazer com que ele sinta aquela necessidade muito grande de fazer. Que nem uma vez que o Thiago veio aqui, a gente até conversou, né? E me apresentou uma situação. Tá, mas hoje você não tem condição de comprar nada, mas e se você quebrar o seu celular? Você vai ficar sem celular? Você vai dar um jeito e você vai comprar outro celular. Porque Agora que eu diga.
Então, A Fran chorou já, no primeiro dia que quebrou o celular, já ficou sem. tem que fazer o cliente sentir essa necessidade que ele não tem dinheiro, mas se ele quer e se ele precisa daquilo, ele vai dar um jeito de conseguir, né? Exato. Então, você, nesse sentido, de desejo de preço, né? Preço está ligado à necessidade, né? Sim. Se, deu o exemplo que eu usei que ela disse aquele dia, e é o que acontecia com a França, assim, quebrou o celular. É uma prioridade o celular para você hoje? Sim, é uma prioridade. Você vai dar um jeito. Ah, eu não podia comprar agora, mas comprou. Ah, não podia. Você dá um jeito. Então, até nesse sentido da sondagem, entender a prioridade. Em vez de a gente perguntar sobre preço, a gente pergunta assim, ó, é uma prioridade para você resolver isso agora? É uma prioridade para você comprar uma casa agora? É uma prioridade para você não ter mais pelo na axila? É uma prioridade para você eliminar a gordurinha localizada? Porque se é prioridade, eu dou um jeito. Então, entra no elemento de sondagem. A gente entender se isso que ele está buscando é uma prioridade, se faz sentido para ele, se está no momento dele. Quando é prioridade, o filho está precisando de médico lá, se está precisando de um transplante. E o médico falou, ó, é R$200 mil o transplante do coração do seu filho. Você tem uma semana para levantar esse dinheiro. O que você vai fazer? Você vai atrás. Ah, mas não sei como. Você vai dar um jeito. Você vai emprestar de todo mundo, você vai fazer vaquinha na internet, você vai vender o que você tem, porque aquilo é mais importante para você. E trazendo para o contexto da venda, se a gente descobre, através de uma boa sondagem, a prioridade daquela pessoa, a gente consegue fazer com que ele nos dê mais atenção e a gente elimine as objeções. Faz sentido, gente? Sim. Fechou. Mais perguntas? Ou encerramos por aqui por hoje, precisa almoçar? Tranquilo. Então, por hoje seria isso, tá? Vamos agora trazer à prática esse nosso bate-papo. Isso aqui é um momento de conhecimento, mas conhecimento sem ação é simplesmente informação. Então, vamos colocar em prática isso, gratidão, Fran, e vamos, dentro dos nossos scripts, fazer essa modelagem aí. Nas próximas conversas, a gente vai estar colocando isso com mais cautela aí nos nossos scripts. Beleza, Pedro? Nada mais a acrescentar? Beleza. Então, nós dois se vemos amanhã, às 10 horas, com bastante novidade, né? A Letícia talvez veja, talvez não, e a Fran, acho que só semana que vem. Beleza? Beleza. Tchau, Boa gente. Até tarde, mais. bom almoço aí para vocês. Até. Obrigado, igualmente. Até Tchau, mais. tchau.